Olá, sou Carolina Portugal, estamos no canal Comunicação e hoje vamos conversar com duas profissionais, a Kelly e a Amanda, que são mãe e filha com a mesma especialidade. Então a gente está num momento muito especial aqui, são pessoas muito queridas que fazem parte da minha história de vida. Então obrigado por vocês estarem aqui, obrigada mesmo. Aí, Kelly, você podia se apresentar? Sim, meu nome é Kelly, sou Kelly Guarinhato Marques, eu sou neurologista e sou médica do sono também. Trabalho com medicina do sono. Ah, massa. E você, Amanda? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou Amanda Guarinhato Marques, sou neurologista adulto e infantil com especialidade em epilepsia. E é um prazer trabalhar com a minha mãe e filha neurologista, poder estar discutindo casos e estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigada. A gente queria conversar um pouquinho agora, explorar um pouquinho sobre os aspectos da comunicação, aonde que a gente tem lesões, as patologias, aonde altera a comunicação dessas pessoas. Né? A gente falou mais cedo, hoje gravou, sobre a afasia, sobre a dislexia adquirida, sobre os transtornos de comunicação que a gente acaba tendo decorrente de lesões que podem vir, né? Porque a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento e a gente tem as alterações que a gente adquire ao longo da vida, do processo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso. Ok, podemos começar a falar sobre uma doença que tem se falado muito hoje em dia, né? Que é uma doença do neurônio motor, que nós temos a esclerose lateral amiotrófica, está sendo muito mais divulgada, né, do que era antigamente, e que a gente tem vivenciado como família, não só como neurologistas, mas como família. Dentro da família a gente tem a nossa mãe, minha mãe, a avó de Amanda, que adquiriu essa doença há 5 anos atrás, né, junto num período muito difícil para todos nós, que foi o início de pandemia e aquela loucura, então foi um desafio muito grande. Então talvez a gente possa compartilhar um pouco disso, da visão profissional e como família. Excelente. Ok. E uma coisa interessante que ela está falando sobre ela, que é uma doença do neurônio motor. Então, se a gente for parar para pensar, eu não tenho uma alteração na região da fala. Então, a minha avó, por exemplo, que tem a doença, ela parou de se comunicar porque a região de fala de garganta, pescoço, músculos da face não conseguem mais ter força, né, para fazer isso. Não é a região do cérebro que foi afetada. É bem interessante a gente entender a comunicação dela. Por mais que ela entenda tudo, ela não consegue passar isso, ela não consegue se comunicar. Eu costumo falar que é muito triste e desafiador, porque você vê a pessoa prisioneira dela. É verdade. Então, quando a gente vai falando, porque a cognição está preservada. Completamente preservada. E aí foi o que a gente estava falando antes de começar, que a gente pensar numa comunicação que ela seja personalizada. Não adianta pensar na comunicação alternativa que ela é para todo mundo. Tipo assim, o mesmo modelo para todo mundo. Perfeito. O que é bom para Kelly não é bom para Amanda. E pode ser bom para mim. Então, eu tenho que pensar no que é bom na individualidade. E dentro desse caminho, também existe o campo medicamentoso. A gente tem o conforto químico, é uma coisa que ela é muito importante. Perfeito. Então, assim, quando vocês conseguem ver a alteração das manifestações do paciente, porque também vem isso na individualidade deles, dentro do que eu consigo, como fono, ver, né? Jamais a prescrição, mas eu vejo a importância do conforto químico até para que eu consiga trabalhar. Verdade. Porque se eu não tiver a harmonia disso, também eu não consigo ter o melhor do paciente. Se ele está muito sonolento, eu não consigo. Se ele está muito agitado, eu não consigo. Então, assim, se ele está com dor, eu não consigo trabalhar. Então, assim, acontece muito, eu que trabalho mais com transtorno do neurodesenvolvimento, com as crianças, que eu já pergunto, às vezes, no final da sessão, ele está em troca de medicação? Ele foi medicado hoje? Você deu a medicação? Porque a modificação do paciente fica muito grande. Então, eu acho que o papel de vocês de entender toda essa área de lesão
Eu falo que vocês acabam costurando muito tudo que está acontecendo, como se fosse uma colchinha de retalho. Vocês vão costurando o que as especialidades trazem. Mas o conforto químico, ele é muito necessário. Sim, vocês podiam falar um pouquinho disso, assim, do conforto químico na ELA. Depois a gente vai falar das outras, nas outras coisas. Como que funciona isso? A gente só lembrar um pouquinho que a esclerose lateral amiotrófica, né, e doenças do neurônio motor, elas atingem o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Né, neurônio motor na área cerebral, que é o primeiro neurônio motor, e o segundo na área da medula espinhal. Então, o que a Amanda falou foi muito importante. Você não vai perdendo somente a fala, você vai perdendo tudo que envolve músculo. E a gente esquece, né, que a comunicação, ela não envolve gestos, ela envolve postura corporal, ela envolve expressão facial, ela, né, envolve fala, várias formas de comunicação. Então, o paciente, ele realmente vai perdendo essa capacidade de se comunicar com o outro. Então, é fundamental a gente trabalhar essa questão interdisciplinar, né, neurologia e muitas disciplinas, e a fonoaudiologia é fantástica nisso, de você manter essa comunicação. A fisioterapia, a terapia ocupacional, o psicólogo, entendeu? As técnicas de enfermagem, a fisioterapeuta fazem todo um trabalho em conjunto com a gente nesse processo. Para uma coisa que você levantou e eu achei muito bacana, a dignidade do paciente tem que ser preservada, né? A qualidade de vida dentro do que é possível. Sim. Então, entra realmente também essa parte medicamentosa, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica, e por sermos indivíduos, né, hoje a medicina, a gente trabalha uma medicina de uma visão mais ampla, né, integral. Então, não é corpo, é mente, são emoções, é espírito, então tem que ser todas essas etapas trabalhadas. Não dá para a gente dividir, eu costumo dizer que não dá para dividir em caixinhas, né? Cada setor ser trabalhado separado. Então, é uma medicina integrativa mesmo, e isso é muito legal. Isso é fantástico. Quando você fala, que a gente fala com o corpo da gente, eu costumo dizer que a comunicação ela é multimodal. Então, eu tenho várias formas de me comunicar. Então, se a gente pega um bebê, como que ele chama atenção, vocês que têm a pequenininha, você que tem a nenenzinha, para pensar quando ela não falava ainda, como que ela chamava a atenção do ambiente para ela com o corpo dela, com as expressões faciais dela, e o ambiente todo vira para esse bebê, não é verdade? Para a gente entender como que o corpo todo fala. E a gente pensando nisso, do corpo falar, quando a gente entra em quadros de demência, a gente vê que a pessoa, uma coisa que me chama atenção é a perda da mímica facial. E essa coisa do motor, como vem. A mímica facial perde e, ao mesmo tempo, ele vai andando, a marcha vai ficando, eu não vou saber falar o nome, mas é como se ela ficasse mais durinha. E você vai vendo que essa mobilidade, o movimento, ele vai perdendo como um todo também. Porque quando eu penso na praxia motora fina, eu também estou perdendo a praxia motora global. Nesses casos. Quando a gente fala nesses casos neurológicos, né? Uma coisa interessante, até complementando o que minha mãe falou, em relação à comunicação. Igual a minha avó, a parte cerebral dela, intelectual, ela está toda preservada, porém ela está perdendo toda a questão motora do corpo inteiro, incluindo músculos da face, língua. Só que até então ela tinha ainda expressões faciais, então ela tinha uma mímica, ela vem perdendo isso com a doença também, então uma maneira de se comunicar. Nós que somos da família, eu sei quando ela está feliz, quando ela está triste, às vezes pelo aspecto do olhar, então é uma maneira de comunicação também, né? Só que isso vem se perdendo ao longo da doença, no estágio final da doença, ela acaba apenas piscando, isso deixa a gente muito triste. E agora, o que a gente vai fazer para tentar melhorar isso? Como é que eu vou fazer minha avó se comunicar? Você falou da minha filha, um dos momentos que a gente fica feliz é quando minha filha está com ela, que ela abre um sorriso, eu não sei de onde que ela cria um músculo para abrir um sorriso tão grande. É verdade. Então, a mímica também é uma maneira de se comunicar. E você falou em relação à parte química, de medicação,
Infelizmente, na questão das doenças do neurônio motor, né, mãe, a gente não tem muita medicação para ajudar nisso. É claro que a gente tem medicação para ajudar na ansiedade, na depressão. Sim. Quando ela está muito triste, a gente tenta melhorar isso. Uma coisa que atrapalha muito é a salivação. Você também deve ter casos com uma hipersalivação. Quando começa a salivar demais, a gente tem dificuldade. Até na mímica facial, ela não consegue engolir, então fica mais difícil ainda de se expressar. Então, existem algumas medicações que nos ajudam. E igual você falou em relação a ela estar, por exemplo, cansada, sonolenta. Semana passada, a vovó estava com uma infecção e a fono não conseguiu trabalhar. Então, não conseguiu fazer as atividades. A terapeuta ocupacional não conseguiu ajudar ela nas atividades, tanto de comunicação, do TOBI. Então, depende, sim, de como é que está essa questão funcional, metabólica do paciente. Sim. Nos casos de demência, como que funciona isso para vocês, essa questão medicamentosa? Porque a gente percebe que tem uma fase da demência muito... O médico vai avisando a família exatamente o que vocês falam, é o que vai acontecendo. Parece assim, que tem uma bola de cristal na frente, porque agora vai ser isso. E quando chega na fase da agressividade, assim, que você vai começando a perder a pessoa, que é o contrário de vocês que têm a pessoa no cognitivo, você tem uma pessoa que anda, mas você não tem mais aquela pessoa com você tem um outro indivíduo com você. Como que o conforto químico, no caso desse, uma pessoa muito próxima minha, que é demência frontotemporal, e estava com um quadro já agressivo, que fica muito agressivo. Muito comportamental mesmo. Muito. E como que o uso do canabidiol foi, lógico, teve associação de outras medicações, e assim, como que o médico dosar isso, é brilhante o que vocês fazem, porque isso trouxe paz para a família. Essa família conseguiu ter paz de ir para um restaurante com ela do lado, consegue ir para casa de alguém, levá-la do lado, porque a dignidade não é só para o paciente, também é para o cuidador, porque às vezes o cuidador adoece mais do que o paciente. É verdade. Né? A gente faz muito essa questão do tratamento no consultório. É claro que cada paciente é diferente, tem que ser tratado de uma maneira individualizada, mas igual você falou da demência frontotemporal, é uma demência não tão comum, né? A demência de Alzheimer é a demência mais comum em todo mundo, mas a demência frontotemporal ela está mais relacionada com o comportamento. Então, ao invés do paciente ficar esquecido primeiro, ele vai tendo alterações comportamentais primeiro. Então, vai tendo agressividade, fica impulsivo, fica nervoso, a gente acha que aquilo é comum, então demora muito a fazer o diagnóstico, acha que o paciente está ansioso, né? Nervoso com algum problema, então demora realmente a fazer o diagnóstico, e aí a medicação ajuda muito. Tá? E precisa. Tem famílias que demoram muito a perceber isso, pedir essa ajuda, tem muitos pacientes que não aceitam e a medicação ela realmente vem para ajudar, mas é claro que a gente precisa também, igual você falou, do tratamento multimodal, não adianta só a medicação. Muitas vezes eu trato o cuidador e trato a família, porque se eles não estiverem bem, o paciente não vai ficar bem. Isso serve para todos eles, né? Não só para pacientes com demência. Quando a gente fala, né, em toda esfera, a gente pensando assim na comunicação e a dignidade, né? Vocês, enquanto médicos, você que também trabalha com a neurologia infantil, é o tempo todo, porque as famílias chegam muito adoecidas. É verdade. Muito adoecidas. É o dia a dia do nosso consultório. Tem dias. Lembrando que são doenças crônicas, né? Crônicas, degenerativas e que ainda não tem cura. Então, você tem tratamento, né? Para melhorar a qualidade do indivíduo. Por isso que os tratamentos são protocolos, mas não são engessados, né? Você vai trabalhando a questão individual de cada paciente para você dar qualidade de vida, dar essa questão de dignidade para o paciente e estender mais o tempo de vida bem, ele estando bem, né? Com uma saúde geral. Então, a gente olha dessa seguinte forma. Então, quando você vê que não tem cura, não, ainda não tem cura. A medicina está tão avançada, mas não tem cura. Né? Então, isso angustia a gente até como médico, mas a gente tem várias formas de dar essa qualidade para o paciente e para a família, para os cuidadores, para aquele entorno ali. Isso é bem bacana, bem bacana. Perfeito. E nos casos do AVC, né? AVC, TCE, pode falar de um, depois de outro, mas porque o TCE a gente começa a ver o jovem chegar. É o acidente de carro,
quando eu trabalhei no início da carreira, que era atropelamento. Então, assim, é a hora que você vê uma vida de qualidade interrompida. Né? E como que a ação de vocês, rápida e precisa, vocês têm que tomar... a escolha de vocês, enquanto médicos, define muito aquilo que a família... a tabuleta da salvação deles são os médicos. Nesse papel, é o neurologista. Né? Assim, teve um AVC, o que eu faço? Teve um TCE, quando eu uma pessoa jovem, o que eu faço? Né? Eu queria abordar um pouquinho isso. É engraçado você falando dessas doenças, porque assim, a gente está falando de comunicação. Aonde que está a comunicação? Aonde que começa isso? Começa lá no neurodesenvolvimento. Então, você trabalha muito com criança, a gente começa lá nos 2 primeiros aninhos de vida, você tem toda aquela parte de comunicação verbal, comunicação não verbal, com os gestos, qual a área que está sendo criada, transformada em neurodesenvolvimento. A gente tem a região frontal e a região temporal, que são as 2 áreas principais, né, da comunicação. Existe o que a gente chama de afasia, que é onde o paciente ele perde a capacidade de se expressar. Existe o que a gente chama de afasia sensorial, onde o paciente ele entende tudo, mas não consegue se expressar. E a afasia motora, que a gente chama de afasia de Broca também, né? Que o paciente ele não entende nada e fala tudo embolado. Se você me pergunta alguma coisa, eu falo outra. Então, isso são 2 regiões cerebrais muito importantes, que é a região frontal e a região temporal, que vem lá do neurodesenvolvimento, criando conexões novas. Então, assim, no TCE, por que eu estou falando isso? Porque o TCE, TCE é o traumatismo crânioencefálico. Dependendo do local, eu posso ter uma perda de comunicação verbal ou só uma perda de comunicação não verbal. Eu entendo, mas não consigo me expressar. A mesma coisa do AVC. Eu tive um paciente, uma criança, inclusive, com 8 aninhos, teve um acidente de carro e ele teve uma região frontal bilateral. Então, ele teve uma dificuldade muito grande em se comunicar, não teve nenhum déficit motor, porém ele não conseguia falar. E aí veio a questão do neurologista, fez o diagnóstico, tudo, mas a reabilitação depois foi o que ajudou. E uma coisa muito importante que nós neurologistas não temos como não falar é sobre a neuromodulação, que é a capacidade do cérebro de se reinventar, de criar novas conexões a partir de estímulos externos. Então, teve um TCE, teve um AVC, uma criança, quanto menor a idade, maior a neuromodulação. Porém, um paciente de 60 anos que teve um AVC, ele também tem um pouco de neuromodulação. Então, a gente vai dar bastante estímulo para ele tentar melhorar e criar novas conexões. Então, é isso que a gente quer nos nossos pacientes. Teve um AVC, parou de falar. Vai ficar nisso? Não, de jeito nenhum. A gente vai ensinar uma nova maneira dele falar, uma nova maneira dele se comunicar. Tanto nas doenças degenerativas também, que é muito mais difícil. Com a minha avó mesmo, a gente já teve vários profissionais que falaram assim, não tem jeito, ela tem de 3 a 5 anos de vida e pronto. É assim. Não é assim. É igual você falou assim, parece que a gente tem uma bola de cristal, porque existe a evolução da doença natural, mas cada paciente é diferente. Nós temos um amigo nosso, inclusive, que ele tem uma ELA, bulbar, então começou nessa região, né, da fala. Então a primeira das coisas que ele perdeu foi a deglutição e a fala, porém ele já tem 6 anos, 7 anos de doença e isso até então em literatura não existe, então cada paciente é diferente. Nossa, é muito rico, legal, né? É muito rico. Muita coisa linda. É lindo. É a plasticidade cerebral, né? A capacidade do cérebro se reinventar. Literalmente. Quando eu falo que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Muito apaixonada. É uma área linda mesmo. Porque quando você consegue ver o outro ter possibilidade de vida, sabe? Seja no estágio de vida que ele estiver, mas que ele tem possibilidade de viver com qualidade. É verdade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o que alimenta a alma da gente. Sim, e eu não sou uma pessoa de chorar muito, né? Mas esses dias a gente falando do papel da gente, as pessoas acham que a gente não sofre junto. E a gente sofre junto. A gente se segura muitas vezes na frente do paciente. Mas chegou uma criança, assim, a gente está falando de adulto, mas chegou uma criança falando de transformar a vida. Uma criança com autismo de 2 anos e 1 mês que perdeu a fala, perdeu as funções que tinha. Regrediu, é o autismo regressivo. E aí
estava atendendo um atendimento integrado, que é junto eu, a TO, e tinha uma outra fono da minha equipe atendendo junto. Só que eu não vi que tinha um familiar e que estava até filmando. E eu não sou uma pessoa realmente muito de ficar chorando, não. Só que a criança não achava que para ele apontar e falar e pedir o que ele queria, era uma coisa muito sofisticada. Uhum. Com 5 sessões ele conseguiu fazer isso olhando no meu olho. Ai, que delícia. Gente, a outra fono teve que assumir porque eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Porque eu falei assim, a vida dele se transformou. Ele vai conseguir. É verdade. É sabe? Um salto. Com 5 sessões, ele já conseguiu isso, é porque ele tem muito material interno. Ele tem muita capacidade de se readaptar. Sabe? A neuroplasticidade, a gente vai conseguir muita coisa. Então foi nessa hora, parecia uma avalanche assim na minha cabeça dessas coisas, do que vai ser diferente na vida deles. Então assim, quando eu recebo cada pessoa que chega, eu acredito vocês, a gente desenha um plano muito individualizado. Uhum. Seja medicamentoso, seja das indicações terapêuticas que a gente faz, no caso dos meus objetivos terapêuticos, porque eles precisam ser muito precisos. Eu falo que é um trabalho de sniper, né? A gente tem que ir no ponto certinho. No ponto certo. Porque senão entra nisso. Não, eu não tenho nada para fazer, já está tudo errado. Já não está bem. Igual tem um paciente meu que ele se bate muito no olho, então ele perdeu a visão. Então, e sem se comunicar. E as pessoas assim, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Gente, ele está trocando figura. É muito lindo. Sabe, diminuindo o comportamento. Mas entrou com uma excelente intervenção medicamentosa, porque o conforto químico numa situação dessa ele é primordial. Fantástico, necessário. A análise do comportamento já se entrou numa outra especialidade, mas para explicar a paixão e o que a gente faz, o que muda. É muito lindo, né? Na vida, não é? Eu tive uma experiência interessante, foi com adulto, inclusive no Centro de Reabilitação de Especialidades em Colatina. Eu trabalho também para o governo do estado. E lá veio um adulto, assim, mas jovem, 20 e poucos anos, numa maca com TCE grave, mas só acompanhamento neurológico. Entrou de maca no meu consultório e veio com a irmã e não se comunicava, não falava, não se mexia, os 4 membros, ou seja, sem possibilidades. E sabe quando vem aquela coisa no seu coração e você dá aquele tempo especial? Eu falei, e a gente conversando, passando essa parte, né, medicamentosa, fisioterapia, fono, papá, reabilitação, dentro das possibilidades, porque a irmã dele me perguntou, e agora? Tem alguma possibilidade? Tem alguma coisa para se fazer, doutor? Eu disse, sempre tem. Você nunca sabe em que ponto está esse paciente, né? Se ele está nos entendendo, se ele está tendo algum tipo de consciência. Aí ela falou, o que eu posso fazer a mais do que essa medicação e essas terapias que a senhora está me fazendo? Passando para ele. Eu falei com ela assim, olha, peça a Deus sabedoria e nunca desista do seu irmão. Nunca desista do seu irmão. Trate-o como se ele fosse viver e não como se ele fosse morrer. Chegou ela, não reconheci com um rapaz, numa cadeira de rodas, um belo dia. A senhora não está me reconhecendo? Como irmão. Mexendo os braços, sentado, falando pequenas palavras de comunicação, sorrindo. Ou seja, aquilo foi assim, foi uma experiência que eu fico assim, emocionada de falar. E eu disse para ela, nossa, mas eu não estava reconhecendo como está bem. Uns 6 meses depois, sabe, já evoluiu bastante. E ela disse assim, a senhora se lembra que a senhora me falou assim, não desista do seu irmão? Eu não desisti, doutora. Eu não desisti. Eu fiquei ao lado dele, eu levava para tomar sol, eu conversava com ele, e eu trabalhava com ele como se ele estivesse bem, como se ele estivesse vivo. E a gente conseguiu. Então, é o que você falou, você tem que acreditar. Né? Você tem que doar seu coração naquilo que você está fazendo. Vai além da neurologia de livro. A gente não é realmente uma bola de cristal que vai dizer, olha, não tem o que fazer. E daí? Eu não sei. E a neuroplasticidade? E a neuromodulação que a Amanda acabou de falar? Como que esse cérebro está se comportando com essa situação? Não é?
Então tem muito a se fazer, muito a se fazer. E é lindo isso, porque a neuroplasticidade, ela vai ocorrer com os estímulos certos também, né? E você dá esperança para o paciente, você ter a empatia com o paciente, com o familiar. Eu sempre converso muito com o familiar da importância dele cuidar daquele paciente, igual você falou, não que ele vai morrer, para ele viver. Então a gente precisa melhorar o dia a dia, e tem sim, essa neuroplasticidade, ela acontece em qualquer idade. Esse paciente começou a se comunicar novamente. Porque teve estímulo certo, teve amor, teve cuidado. Muitos pacientes chegam lá pra gente sem esperança nenhuma, já passaram por diversos neurologistas e de jeito nenhum eu tiro a esperança deles. Não, tem alguma coisa para fazer, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E isso é muito importante, a gente dá dignidade para eles. Isso é lindo de ver, né? A gente gosta muito disso. Vocês me fizeram lembrar de um caso, quando eu ainda trabalhava com adulto, que chegou um rapaz de TCE. Ele tinha tido um acidente de automobilístico e morava em Aracruz. E ele vinha todos os dias fazer fono comigo, a ambulância da prefeitura que trazia. A mãe, ela foi incansável com aquele filho, porque ela acreditava, foi o que você falou, ela acreditava que aquele filho ia sair do lugar que ele estava. Ela tinha certeza que ele ia fazer, que ia ser diferente. E aí, um dia ele chegou com a mandíbula travada, ele não abria a boca para fazer nada. E ele não conseguia comer nada. E aí um dia, a Fernanda, minha irmã, que vocês conhecem, que é nutricionista, eu cheguei e falei assim, Fernanda, ele precisa de uma dieta integral melhor, porque ele está desnutrindo. Não está normal, ele está emagrecendo muito. E eu não vou ter como trabalhar, e ninguém vai ter como trabalhar. Falei, eu posso pedir para eles chegarem de carro aqui na garagem da mamãe e você olha ele? Fernanda desceu, mudou toda a dieta dele, falou o que tinha que fazer, ele foi se fortalecendo e ele foi conseguindo abrir a mandíbula, e a gente começava a botar o sabor, a gente foi vendo, e ele começou a trabalhar e destravar, porque a gente foi fazer um trabalho muscular e também com a gustação, e ele estava ganhando, o que a gente falou, né, o costurar, né, a virada de chave. E ele era um rapaz que trabalhava com habilidade de... Era um trabalho de artesão, porque ele trabalhava na fábrica de violinos, ele fazia parte manual da fábrica de violino. Então ele era um rapaz muito refinado no que ele fazia na parte motora. Ele não conseguiu voltar para essa atividade laboral, mas ele voltou a andar, ele voltou a falar, ele comeu normalmente, ele voltou a viver. Uma vitória isso. Ia trabalhar um trabalho, não lembro se era de embalador, não vou lembrar qual é o trabalho especificamente, não me recordo mais, mas ele voltou a viver mesmo. E aquela mãe conseguiu, com todo o esforço dela, que ela dava todos os pulos dela para aquilo acontecer. Tremendo, faz toda a diferença. E foi isso, ela não desistia. E assim, o que a Fernanda, minha irmã, falou, você faz isso, dá isso de alimentação que ele vai reagir, senão tudo que você falava, aquela família fazia, porque acreditava que ele não ia ficar naquele lugar. Muito bacana, fantástico mesmo. Sabe, eu nunca esqueci dele. E ele manda mensagem até hoje, todos os dias de WhatsApp. Sério? Manda, não tinha WhatsApp, eles descobriram o meu telefone e ele manda todos os dias uma mensagem de Deus no WhatsApp. Que lindo. Até hoje. É uma graça. Muito bom, muito é muito bom. Agora, que você podia falar um pouquinho sobre o sono? Sua especialidade de sono? Fazendo favor. Será um prazer. Então, a gente trabalha com medicina do sono também. Na nossa clínica, na Neuromed, a gente tem 2 laboratórios de sono, em Colatina, em Santa Teresa. A gente trabalha com todo o noroeste do estado. E o que a gente tem visto é muito importante. Cada ano se desenvolve mais pesquisas em cima do sono. Então, você passa 1/3 da sua vida, em média de 8 horas, dormindo. E a gente acha, eu dormi, tá tudo bem. Acontece que é durante o sono, e o sono profundo, um sono de qualidade, não só a quantidade de horas que você dorme, mas a qualidade do sono durante essas horas, entendeu? Que faz com que você faça essa neuromodulação. Então, você vai fazer uma drenagem neurolinfática do cérebro, que ela ocorre durante o sono profundo, para limpar as toxinas, os filamentos tóxicos e repor novas conexões. Você vai armazenar aqueles conhecimentos e toda a sua memória em compartimentos. Você vai se preparar para no outro dia você estar funcionante, né? Então, o que acontece? A pessoa,
uma a cada 3 pessoas tem transtorno do sono. Sim. Uma a cada 3 pessoas, é tremendo, né, essa estatística, muito louca. Porque ou você tem uma apneia, que é uma parada respiratória, pequena parada respiratória que você faz durante a noite, isso fragmenta o seu sono, você tem a síndrome de movimento, né, das pernas, que durante a noite também fragmenta o seu sono. Bruxismo, trismo, que é bem a área de vocês, né, na fonoaudiologia. Então, são vários transtornos de sono que fazem com que esse sono não tenha qualidade. Então, hoje em dia, se entende muito a relação do sono com a qualidade de vida, a relação do sono com a longevidade, a relação do sono como fator precipitante de doenças demenciais, entendeu? De doenças neurodegenerativas. Né? Então você vai esgotando as reservas daquele corpo com a baixa qualidade do seu sono e vão se abrindo quadros de patologias diversas na sua vida que às vezes não sabe nem de onde que vem. Você pode ter, tudo bem, a gente tem a genética? Temos a genética, mas a gente tem também a epigenética, que é a camada protetora do seu gene. Então você vai ter que ter um gatilho, você vai ter que ter algum estímulo para que esse gene se expresse. Né? Eu estou falando do gene no caso da doença. Então, o sono está muito, muito ligado a isso. Isso é muito, muito bacana. O sono, ele comunica muito como que a gente está. Então, na nossa consulta, a gente sempre pergunta como que é a sua qualidade de sono. Que hora você vai dormir? Que hora você acorda? Alguém reclama que você ronca? Você acorda muito de madrugada? Porque se eu durmo mal, teoricamente eu passo o dia mal, eu fico cansada, aí você começa a ter retenção de líquido, fica ansiosa. Pacientes que têm apneia, por exemplo, têm maior chance de ter problema cardíaco. A criança que dorme tarde perde toda aquela questão hormonal. Então, assim, o sono comunica como que o nosso metabolismo está. Se é um metabolismo lento, se está rápido. E tem muita gente que fala assim, mas eu durmo 12 horas. Será que essas 12 horas têm uma qualidade boa? Porque você pode ser um dormidor longo, né? Dormir 12 horas, mas com a qualidade péssima, ter um monte de apneia. Ou ser um dormidor curto, dormir 6 horinhas e tá tudo bem, você acorda cheio de disposição. Então, o sono é muito importante para falar como é que tá a nossa qualidade de vida no dia a dia. E a gente esquece, tá? Hoje em dia, todo mundo dorme muito mal, com televisão, com celular. Eu também mexo no celular antes de dormir. E aí a gente vai dormir mais tarde. Ninguém se importa mais, às vezes, com o ambiente que vai dormir. Acorda muito cedo para trabalhar, para estudar. Então, tudo isso está atrapalhando muito no dia a dia de todos nós, né? Isso é verdade. Isso a gente tem impacto direto na vida da gente. É só a gente pensar assim, mas eu tô falando de uma dificuldade maior, né? Que é quando a gente tem bebê. Quando a gente tem que acordar muitas vezes, eu acho que para mim a experiência, quando eu penso nessa parte da maternidade assim, eu falo, Jesus, não dormir quando acordar 300 vezes com o menino chorando foi cruel. É verdade. Eu falei que aquilo foi anticoncepcional. Sabe, assim, não fica acordando natural. Exatamente, porque você acordar muitas vezes, como que o sono ele é importante. É muito importante. E o dia que a gente não dorme bem, você chega no trabalho e fala assim, aquela coisa de acessar a palavra, que a gente fala o acesso ao léxico, né, mental, você fica com aquele delay de achar a palavra. Você vê como que a influência vem na fluência de fala. Pensando na comunicação, tem uma influência direta, porque você não consegue ter um acesso robusto ao léxico mental, que é esse dicionário do cérebro que a gente tem. Compartimentalizado, então, né? Exatamente. Fica uma busca desorganizada daquilo que você quer. Você não consegue buscar com clareza as palavras. É verdade. Então você fala assim, tem dia que a gente já chega para a pessoa, você dormiu bem? Quando você conhece muito a pessoa, não é verdade? E Amanda, você podia falar um pouquinho da epilepsia pra gente, fazendo um favor? Eu me especializei em epilepsia, é uma área que eu gosto muito e que hoje em dia ainda tem muito preconceito, né? Porque os pacientes veem a crise convulsiva como um problema. Nossa, aquela pessoa, ela tem uma deficiência mental, ela tem uma doença neurológica e muita gente ainda exclui
dos pacientes com epilepsia. E epilepsia é quando você tem 2 ou mais crises convulsivas na vida, com intervalo maior de 24 horas entre elas. Lembrando que 1% da população pode ter uma crise convulsiva a qualquer momento da vida. É muito, se você for parar para pensar, é muita gente. Mas a crise ela pode ser por uma hipoglicemia, ela pode ser uma síncope por algum problema cardíaco, não seja só uma epilepsia. Mas é aí que a gente vai investigar. E além da epilepsia tem muito mais coisas, são os transtornos, tem transtorno de fala, tem transtorno do humor associado, tem muito transtorno do sono associado também. E você me fez lembrar de um paciente, falando agora da epilepsia, que veio semana passada comigo, é uma criança, apesar de a gente estar falando de adulto, mas tem 12 anos, ele teve a primeira crise convulsiva com 1 dia de vida. E desde então ele foi tendo várias crises. E a mãe não tinha mais esperança nenhuma. E um neurologista foi fazer um exame que se chama exame de vídeo EEG, videoeletroencefalograma. Eu faço lá na clínica, Neuromed em Colatina, de 12 horas. E essa criança ficou lá 12 horas sendo monitorado. Ele não fala. Ele fala palavras soltas, mamãe, papai, fome, água, mas não consegue se expressar. Ele hoje em dia tem uma dificuldade muito grande para andar, uma dificuldade de se expressar, tem um atraso intelectual e tem 12 crises por dia. 12 crises por dia. Não é aquela crise clássica que a gente vê na televisão, da pessoa cair, se debater, porém ele tem crises que do nada ele cai e volta, duram 5 a 10 segundos, assim, né? A gente chama de drop attack, nome da crise. E tem outros tipos de crise também. Ele tem uma síndrome epiléptica. Por que eu tô falando dele? Porque eu conheci ele nesse exame e a mãe dele chegou para mim e falou assim: doutora, eu tô fazendo esse exame, eu preciso do laudo logo, porque eu vou levar pro médico. Apesar do médico ter falado para mim que não tem nada mais para fazer, mas ele me pediu o exame, mas eu vou levar. Quando eu fui ver, eu falei: deixa eu conversar com essa mãe, a mãe chorando, você via que a mãe, eu não conhecia eles. Deixa eu sentar, eu conversei com ela, fiz uma anamnese, que é uma história, coletei uma história dele de vida. Ele usava 5 remédios diferentes, com dose baixas cada um, ou seja, ele não estava bem medicado, né, nessa parte química. Tendo 12 crises, ele teve 6 crises lá no dia, eu presenciei, eu preciso ver essas crises para tentar tratá-lo melhor. E falei assim: olha, volta no seu médico, mas volta aqui comigo, eu gostaria de fazer uma consulta com você, traz todos os exames, tudo que ele já usou pra gente ver o que consegue melhorar. Não, mas não tem mais o que fazer. Tem, sempre tem alguma coisa pra gente fazer. E eu chamei ele não estava andando no dia desse exame, aí ele voltou um mês depois, ali eu já ajustei um pouquinho os remédios, ele voltou ainda tendo 6 crises por dia, mas caiu 50%. E ontem, segunda-feira, a minha secretária me mandou um áudio da mãe chorando que ele está o 7º dia sem crise. Nossa. Então, depois que a gente ajustou as medicações e ele levantou sozinho, foi na geladeira, pegou o queijo, estava colocando o queijo no pão, sozinho, e nunca ele tinha feito isso. E ele olhou para a mãe e falou: pão. Então, assim, é uma maneira de comunicar linda, né? E foi lindo, eu me arrepio só de falar, porque pra gente botar um queijo no pão não é nada, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas pra mãe, imagina, a criança sozinha, com fome, foi lá, não tá tendo crise 7 dias. Eu falei assim: mãe, eu acho, assim, eu não posso te falar que ele vai ficar 100% sem crise, mas eu quero diminuir isso, se eu diminuir 50%, eu já tô feliz. Eu quero melhorar a qualidade de vida, ele usa capacete. De tanto que ele caía, então, assim, tirou o capacete, não vai pra escola. Então, olha como melhorou a qualidade de vida. Então, existe muito além da epilepsia que a gente conhece. Isso eu quero mostrar. Existe tratamento, existe qualidade de vida, sim. Existem mulheres com epilepsia que podem engravidar, sim. Crianças que podem estudar, que podem crescer, trabalhar. Então, assim, existe muito além. A gente está falando de adulto mais, mas como falou de epilepsia, você pegou esse caso, a gente tem o filho da Isabel Filardes, que tem a síndrome de West. Sim. Que já está com um adolescente, né, que já, não sei se está adolescente, mas já que está crescidinho, mas que são aquelas crises repetidas, né, de espasmos, né, são muitos, e o tanto de lesão que isso causa. Como que isso é na parte neurológica, no caso da síndrome de West? A síndrome de West é uma síndrome epiléptica onde você tem um atraso importante do neurodesenvolvimento,
Começa lá na criancinha, ali no bebê, e ela vai evoluindo com o atraso global do neurodesenvolvimento. Então, a gente acha que só a parte mental, você tem parte motora, comunicação, dificuldade para andar. E se você for ler na literatura, realmente é uma síndrome muito grave, onde o paciente ele vai piorando ao longo do tempo. Mas eu tenho pacientes com síndrome de West que têm uma qualidade boa de vida, apesar de terem crises. Eles têm muitas crises de espasmo. E a própria síndrome de West pode evoluir para outras síndromes também. É de difícil tratamento? Mas tem como melhorar, sim, a qualidade de vida desses pacientes. Excelente. Eu queria agradecer muito a vocês de estar aqui. O prazer é todo nosso. Aprendi incrível. Tanto, aprendi muito agora. Foi muito especial, vocês vieram de Colatina para estar aqui, para poder ajudar a trazer mais conforto para as pessoas, que foi o que eu falei, se a gente conseguir trazer conforto para 1, 2 pessoas, a gente transformou muito, porque a gente diminuiu a angústia de 2 pessoas, sabe? A gente mudou a vida de 2 pessoas, que a gente seja agente de transformação. Obrigada, tá, Kelly, que você está aqui. Eu que agradeço. Obrigada, a gente agradece mesmo. Muito, né, essa oportunidade de compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. Obrigada, tá, Amanda? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, eu fiquei até assim, gente, o que a gente vai conversar lá, né? Acabou que a gente falou de tanta coisa, foi fluindo um papo tão legal sobre tantas doenças. A neurologia, ela engloba tudo, né? Não só a parte neurológica de cérebro. Eu e minha mãe também, nós trabalhamos com mente, corpo e espírito. E a empatia e esperança. Então, às vezes, realmente não tem cura, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida daquele paciente de algum jeito. Então, melhorar o dia a dia dele, isso é lindo de ver. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, estar aqui conversando. Eu agradeço. Muito obrigada. De coração. Agradecer a vocês que ficaram conosco aqui até o fim e estar aqui para vocês nos seguirem no canal Comunicação Obrigada.